Olá, irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje, a lição do grande conflito, a lição 4, que tem como tema Em Defesa da Verdade. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição do grande conflito, a lição 4 em defesa da verdade. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição do grande conflito, a lição 4 em defesa da verdade. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai, nos capacite. Pai querido, abençoe também os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aqui à lição do grande conflito, a lição 4, em defesa da verdade. E o verso para memorizar diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A atual cidade turca de Izmir foi a cidade bíblica de Esmirna, em Apocalipse 2. Essa cidade de 100 mil habitantes floresceu no final do século I e II. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmirna deviam queimar incenso aos deuses romanos. No segundo século, Esmirna tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair seu senhor, queimando incenso aos deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: Eu o servi por 36 anos, e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei, que me salvou? Muitos enfrentaram o martírio, em vez de desistir da fé em Cristo. Os sacrifícios deles reavivam nossa coragem. O seu compromisso renova nossa devoção. Nesta semana, estudaremos princípios bíblicos que motivaram os valdenses e os reformadores, como Hus e Jerônimo, a permanecer fiéis diante da ameaça de morte pelo mesmo poder que matou Policarpo, Roma papal. Então nós vimos aqui que muitos reformadores morreram queimados por permanecer fiéis a Jesus. Eles não desistiram da sua fé. Eles morreram salvos, porque permaneceram fiéis a Jesus em sua palavra. Parte de domingo. Perseguidos, mas triunfantes. Aqui eles foram perseguidos. Pergunta número 1. Leia Daniel, capítulo 7, dos versículos 23 a 25. E Apocalipse 12, versos 6 e 14. A que período de tempos profético essas passagens se referem? Vamos ler Daniel 7, do 23 a 25. Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto a 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e oprimiria. Em Daniel 7, versículo 21 e 25. João descreveu esse mesmo período
como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 12:14, a mulher, a igreja, porém fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Em Apocalipse 12, verso 6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra fortaleceu e sustentou, à medida que o conflito se alastrava nesse longo e sombrio período de dominação papal. Os fiéis encontraram um lugar preparado para eles durante os tempos de sua maior provação. Encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus. Em Salmos 46. Os 1260 dias e o tempos e metade de um tempo, em Apocalipse 12, versos 6 e 14, se refere ao mesmo período de 3,5 tempos, ou ano, ou 360 dias. Ano, 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. O princípio dia-ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Share, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidência no Antigo Testamento para esse princípio. Os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Os visigodos, vândalos e ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Os 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsos de Roma em 538 d.C. O período de escuridão espiritual continuou até 1798, quando o general de Napoleão, Berthier, removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados nesse período, porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram em Cristo, eram livres da culpa e do domínio do pecado, e vencedores por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Então nós vemos aqui que eles permaneceram fiéis a Jesus e foram martirizados, porque eles pregavam a verdade. Eles não tinham medo de pregar. Eles iam para pregar a verdade, eles espalhavam a verdade, que eles foram mortos, perseguidos por Roma, pelo Papa. Olha só quantas pessoas morreram na Idade Média por causa de sua fidelidade a Deus. Continuando, parte de segunda-feira. A luz vence a escuridão. Leia Judas, capítulo 1, verso 3 e 4. Que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos. Vamos ler. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O livro de Judas foi escrito antes de 65 depois de Cristo para cristãos amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, em Judas 1, verso 1. Esses fiéis foram instados a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos por certos indivíduos, se infiltraram no meio deles, sem serem notados. Eram pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, em Judas 1, verso 3 e 4. Essa admoestação foi ainda mais significativa para os crentes
na Idade Média, depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus por muitos séculos. Pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras sagradas como a única regra de vida e significavam o verdadeiro e santificavam o verdadeiro sábado. Pergunta 3. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Apocalipse 2:10. Vamos ver. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. As palavras de Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja em Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocava-se uma coroa na cabeça deles. Em seu cortejo fúnebre, João compara essa coroa terrena colocada por ocasião da morte com a coroa da vida que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera, se fixarmos os olhos em Jesus. Parte de terça-feira. Coragem para permanecer em pé. Pergunta 4. Compare Atos 5, dos versos 28 a 32, Efésios 6, 10 a 12 e Apocalipse 3, 11. Que princípio básico se encontra nesses textos? Vamos ler Efésios 6, do 10 a 12. Eu escolhi esse texto. Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. A mente deles estava cheia de histórias de fé e coragem. Eles podiam dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Levaram a sério o conselho de Jesus. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Em vez de submeterem às tradições humanas, esses fiéis tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jean Leger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos
por seus pais a memorizar grandes porções das Escrituras. Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores, compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidades e, à medida que a oportunidade surgia, compartilhavam partes da Escritura com os colegas. Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam receptividade de alguém sincero, distribuíam partes da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com a própria vida. Embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles preservavam a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com os outros. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbios 4:18. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu esplendor, nos cegaria. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra que continuaram a buscar mais luz. Quarta-feira, a estrela da manhã da Reforma. Pergunta 5. Que atitudes de Davi e Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da Reforma? Vamos ler Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Em Salmo 119, verso 162, diz assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Em Salmo 119, verso 140, a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Então a palavra de Deus é o quê? Nós temos que comer a palavra de Deus. Comer, saborear a palavra de Deus, porque ali estão as verdades bíblicas para nós. Uma das verdades realçadas pela Reforma foi a alegria trazida pelos estudos das Escrituras, o que não era um exercício penoso, legalista, nem rígido, mas um deleite. Ao estudar as Escrituras, foram transformados. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram elas que fizeram ele ser o que foi, o esforço para aprender as grandes verdades da revelação. Comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo consegue fazer. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortalece, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo, e de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Pergunta número 6. Que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3. Que conselho Paulo deu a Timóteo? Vamos ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado
de Jesus Cristo. Então foi esse o conselho que Paulo deu para Timóteo. Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava seu coração. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês por duas razões. A palavra o transformou e o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que aprendeu. Antes de Wycliffe havia muito pouco da Bíblia em inglês. O reformador morreu antes que a Roma chegasse até ele, mas o papado desenterrou seus restos mortais, queimou-os e jogou suas cinzas no rio Uif. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, a Bíblia, a água da vida, se espalhou por toda parte como resultado de sua obra. Dessa forma, Deus usou a estrela da manhã da Reforma. Parte de quinta-feira. Animados pela esperança. Pergunta 7. Leia Hebreus 2, versos 14 e 15. Como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito. Vamos ler Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que encorajava os fiéis valdenses durante as perseguições, o que deu a Hus e Jerônimo, Tindale e Latimir coragem para enfrentar as chamas e a espada, fé nas promessas de Deus. Eles creram na promessa, porque eu vivo, vocês também viverão. Consideravam a força de Cristo suficiente para as maiores provações da vida. Encontravam alegria até mesmo na comunhão com Cristo, em seus sofrimentos. E sua fidelidade foi um poderoso testemunho para o mundo. Eles olharam além do presente, sabiam pela ressurreição de Cristo que a morte era um inimigo derrotado. Para eles, o domínio da morte fora quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. Pergunta 8. Leia João 5, 24, 11, 25 e 26 e 1 João 5, 11 a 13. Que garantias essas promessas lhe dão? Como elas nos ajudam nas provações? Vamos ler aqui 1 João 5, do 11 ao 13. Vamos ler. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. João 11, verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Você crê nisso? Então, somente quem nos dá vida é Cristo. Se nós permanecemos em Cristo, nós temos vida. Hus não vacilou diante da prisão, da injustiça e da morte. Ele definhou na prisão por meses. As condições frias e úmidas acarretaram uma febre que quase acabou com sua vida. No entanto, a graça de Deus o susteve. Escrevo esta carta na prisão e com as mãos algemadas, dizia um amigo, esperando a sentença da morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontramos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. A domestação de Paulo é muito relevante. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Assim como as promessas de Deus sustentaram o seu povo em eras passadas,
ela nos sustentam agora. Então, esses reformadores, vocês viram que eles sofreram perseguição, foram mortos, foram queimados, porque pregaram a verdade. E nós hoje temos que levar a verdade de Deus para as outras pessoas, pregar a palavra da verdade, como eu estou fazendo aqui nesse canal para vocês. Temos que levar a verdade de Deus e não desistir da fé, permanecer firme na fé, porque Deus, ele prometeu voltar, ele vai voltar para nos buscar. Que Deus abençoe vocês. Então essa foi a lição de número 4 do grande conflito, que tem como tema em defesa da verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, porque diz assim: santifica a tua palavra, porque tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. São João 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe vocês mais uma vez, e até meu próximo vídeo. Tchau!